Estão ouvindo a música aí? Aí, ó. Muito bem, animação total geral, galera. Vamos começar aí, ó. Deixa eu carregar para baixo aqui a paradinha. Capítulo 10, expressões algébricas. Tá lembrado das expressões numéricas? Que era colchetes, parênteses, chaves, número, um monte de conta. Agora a gente vai fazer com letra, tá bom? Por isso que a gente chama de algébrica. Ai, professor, além de tudo, matemática, tem letra, tem X, tem Y, tem. Isso é fantástico, isso é massa. Porque daí você não precisa fazer uma conta para cada número. Você faz a conta com a letra e deixa pronta. Quem quiser colocar o número que quiser, coloca ali. Tá bom? Então, assim, quando a gente fala de álgebra em matemática, a gente está falando de generalização, de situações que vão servir para qualquer número que você precisa. Por que é X? Por que é Y? Porque letra, independente da letra que você usar, você vai ter uma expressão algébrica se você tiver letras, números e operações, ok? Por que é X? Vou te contar uma história. Lá os árabes turcos, atrás, eles escreviam muito sobre a matemática porque eles não tinham nada pronto, não tinha nada inventado, então eles precisavam inventar ou explicar algumas coisas para que a questão social funcionasse, a questão de venda, compra e venda, a questão de medidas, todas essas coisas que a gente já falou sobre história da matemática, né? Mas por que é X? Porque vem da palavra coisa em árabe. Coisa em árabe ou em turco, alguma coisa assim, é chai, né? Chai. E aí eles escreviam chai, daí eles escreviam chá, e daí eles só escreveram X. E por isso que ficou X. Deriva da palavra chai, que significa coisa, ok? Tá, então veja uma das situações que a gente pode estar usando as expressões algébricas. Olha, há um tempo atrás aí a gasolina ainda era R$ 3,50 e o álcool R$ 2,05 o litro. Ou seja, se eu puser 1 litro de gasolina no meu automóvel, eu vou pagar R$ 3,50. Se eu puser 2, 7. Se eu puser 3, R$ 10,50. E por aí vai. Se eu colocar álcool, vou colocar 1 litro, R$ 2,05, 2 litros, R$ 4,10, 3 litros e assim por diante. 6,15 e assim por diante. Tá. Então, ou seja, se eu, por exemplo, chamar a quantidade de litros de X, qualquer pessoa que chegar no posto pode fazer esse cálculo rapidamente. Se ela falar, não, mas eu vou usar 10 litros, então 3,50 vezes 10. Não, mas eu vou colocar 20 litros, 3,50 vezes 20. Não, mas eu vou colocar 35 litros, 3,50 vezes 35. Então, eu generalizo uma situação quando eu coloco a letrinha. Quando eu escrevo uma expressão algébrica. Então, isso que está aqui é uma expressão algébrica, ok? Ó, se eu falar de álcool, se eu falar do álcool, eu vou fazer 2,5 vezes y. Só estamos usando uma outra letrinha para não confundir, tá? Mesma coisa, generaliza a situação. Se a pessoa chegar e falar, não, quero pôr 10 litros de álcool, 2,5 vezes 10. Ah, quero pôr 20 litros, 2,5 vezes 20. Ok? Então, as expressões algébricas, elas servem para generalizar muitas situações. Aqui tem uma definiçãozinha, ó. Fala aqui, ó. As expressões matemáticas formadas por letras e números ou apenas por letras são chamadas de expressões algébricas. Olha esse exercício, quero que a gente pense junto, ok? Ele fala assim, considerando um número n qualquer, escreva uma expressão algébrica para representar cada situação. O dobro de um número, 2 vezes o número. Como ele quer que a gente chame esse número de m, olha lá, 2 vezes o m, certo? Então, o produto, ou seja, a multiplicação, ela pode aparecer com um pontinho ou pode aparecer assim, ó, a letra e o número grudadinha, um depois do outro. É o que mais vai aparecer, é essa aqui, tá? O que mais vai aparecer é essa. Se eu falo a soma de um número com 10, é um número mais 10. O triplo de um número, 3 vezes esse número. O quadrado de um número, ele elevado a 2. A diferença, m menos 25. A diferença entre o número 25, m menos 25. O produto entre 5 e esse número, então, é 5 vezes esse número.
O sucessor de um número, ele mais 1. Veja, o sucessor de 5 não é 6, que é 5 mais 1. O sucessor de 10 não é 11, que é 10 mais 1. Então, o sucessor de m é m mais 1. O antecessor de um número, m menos 1. Por quê? Ué, o antecessor de 5 não é 4, ou seja, 5 menos 1. O antecessor do 10 não é 9, ou seja, 10 menos 1. O antecessor de m, m menos 1. A terça parte desse número é ele dividido por 3, então ele na fraçãozinha, ou ele dividido por 3, ele, 2 pontinhos, 3. O quociente, ele dividido, ou ele na fraçãozinha, tá? Então, o quociente entre esse número e 8, ele dividido, ou ele na fraçãozinha. Aqui você tem que tomar cuidado, assim como você tem que tomar cuidado na diferença. Essas duas estruturas, quando eu falar de subtração, ou seja, menos diferença, ou quando eu falar de quociente, divisão, ou terça parte, ou quinta parte, eu vou ter que seguir a ordem das coisas. Então, se eu digo aqui, ó, a diferença entre esse número e 25 é ele menos 25. Se eu digo para você, a diferença entre 25 e o número é 25 menos o número. Se eu digo, o quociente entre este número e 8 é ele dividido por 8. Se eu digo, o quociente entre 8 e esse número, eu estou dizendo 8 dividido por 8, tá? Então, veja que vai ter uma diferencinha aqui, beleza? Entendido isso, você tem que lembrar que, então, o dobro, o triplo, o quádruplo, você vai estar falando de multiplicação. Se você falar de terça parte, metade, quarta parte, você vai estar falando de divisão. Produto, multiplicação. Quociente, divisão. Diferença, subtração. Soma, adição. Ok? Tudo bem até aqui? Outra coisa que eu quero que vocês percebam ainda nessa aula é a questão da vírgula. Aqui tem um textinho que fala a vírgula fatal. Uma pessoa muito inteligente achou que a sentença de um prisioneiro estava inadequada para o crime talvez que ele tenha cometido ou que talvez ele nem tenha cometido. A sentença do cara era a seguinte: perdão impossível enviar para a Sibéria. Ao reeditar esta frase, mudando a vírgula de lugar, olha como ela ficou. Perdão impossível enviar para a Sibéria. Na primeira frase estava dizendo que o perdão era impossível e que era preciso enviar este prisioneiro para a Sibéria para que lá fosse tomadas devidas precauções lá com ele. Na segunda frase estava dizendo que era para perdoar, pois era impossível mandá-lo para a Sibéria. Então a vírgula vai mudar a estrutura da frase e mudando a estrutura da frase vai mudar a estrutura matemática vinculada com essa frase. Perceba o seguinte, quando você tiver aqui a metade de um número mais 2, você tem a metade dele mais 2. Então é ele, você pega ele, divide por 2 e depois adiciona 2. Né? Então pensa que seja o 10. 10 dividido por 2, 5. 5 mais 2, 7. Veja na frase de baixo, a metade de um número mais 2. Eu quero a metade dele mais 2. Então se eu pego 10... eu quero a metade dele mais 2, ou seja, pego ele, adiciono 2 e aí calculo a metade. Então, se eu uso o mesmo 10, 10 mais 2, 12. 12 dividido por 2, 6. Ó, veja a ideia do quadrado aqui, ó. O quadrado de um número mais 5. Então, eu quero ele mais 5 e o quadrado dele. Então, ele mais 5 e o quadrado dele. Agora, quando eu digo o quadrado de um número mais 5, eu quero ele ao quadrado mais 5, tá? Então, tem diferença. Usa lá de novo o 10. Ó, 10 mais 5, 15. 15 ao quadrado, 225. 10 ao quadrado, 100. 100 mais 5, 105. Então, dá diferença na hora dos valores, tá bom? Olha, o triplo de um número mais o seu dobro. Então, eu quero ele mais o seu dobro. Então, x mais 2x e o triplo disso. Agora, o triplo de um número mais o seu dobro, eu quero 3 vezes ele, mais 2 vezes ele, certo? Eu espero que vocês, baseado nessas explicações, vocês consigam ter uma tranquilidade maior em escrever, ou em transcrever, ou em traduzir textos para expressões
matemáticas, tá bom? Foi um prazer, um beijo. Resolvam algumas atividades do capítulo e a gente fala no chat, ok? Beijo!